Ô Finazzi, cara, que você deve por ter rodado por tanto clube? Por que você acredita que você rodou por tanto clube? E você gostaria de ter ficado em algum deles, ter construído uma carreira de mais tempo? Ou você é um cara que não curte muito a inércia? Você gostava de ter essa rotatividade? A minha carreira eu tive que ralar muito. Vocês escutaram o começo, né? Para chegar onde eu cheguei no Corinthians, e chego com 34 anos no Corinthians, né? Em 2 anos antes, com 32, eu perco a chuteira de ouro por um gol, né, para o Fred, mas sou talvez um dos jogadores com maior desempenho daquele ano, foi 2005. Então demorou para eu conseguir chegar nos clubes maiores, né? Por essa dificuldade, por estar tendo que buscar isso daí, é porque eu fiquei pouco tempo nos clubes. Então eu vou falar sobre isso um pouquinho. Mas se eu pudesse escolher, eu acho que o Corinthians é o time de maior, né, como que eu posso dizer, divulgação, assim, maior destaque, vai, dos clubes que eu joguei. Eu passei fora do país por alguns clubes também, mas o Corinthians é o time de maior destaque. Se eu pudesse optar, ao invés de... Não que eu gosto muito de ter jogado nesses clubes onde eu falei que eu tenho muita identificação. Mas se eu pudesse permanecer por um bom tempo no Corinthians, né, tanto que a minha saída, fiquei muito chateado por causa disso. Ninguém quer ir embora do Corinthians, ninguém quer sair do Corinthians. Eu com certeza gostaria, se eu pudesse escolher, eu queria ter permanecido por mais tempo. Agora, por que eu fiquei pouco tempo? Vários motivos, né? Algumas situações eu não estava bem, e a gente estava até falando aqui antes, sim, né? Eu queria jogar, sempre fui assim. Veja essa situação no futebol. Hoje eu sou treinador, hein? Olha o que eu estou falando. Mas eu vejo essa situação do cara reclamar e brigar porque quer jogar. Que é natural. Eu acho normal. Eu acho normal. Eu acho que eu tive errado seria o jogador não querer jogar, não querer jogar, ele ficar tranquilo no banco. Acho que tudo tem dentro de um limite. E eu, como jogador, em alguns lugares, eu até passei desse limite. Por isso eu fui embora. No Corinthians foi um deles? No Corinthians... Quer entrar direto? Já vamos no assunto Corinthians. Eu acho que a situação no Corinthians... Eu acho que eu estava com um pouco mais de razão. Mas não tenho... O pessoal fala, pô, você tem mágoa do Mano Menezes? Não, eu não tenho mágoa do Mano Menezes. Eu acho que é uma situação do futebol. O negócio dele não era comigo. Ele levou o Herrera, todo mundo sabe que é meu parceiro, gente boa, bom jogador, né? Mas onde eu vivi um momento muito melhor. Eu era artilheiro do Campeonato Paulista, junto com o Adriano, imperador pelo São Paulo, e no Palmeiras era o Alex. Alex Mineiro. Sou artilheiro do campeonato. O Mano trouxe o Herrera. E ele queria colocar o Herrera para jogar por assim, vários motivos. Primeiro era provar para todo mundo que o Herrera tinha condições, né? Porque estava todo mundo pegando no pé dele nesse sentido. Era quase gol. O Herrera foi fazer gol na Série B, onde o Corinthians deslanchou, mas o Herrera ficou um período grande ali sem conseguir marcar no começo. Por isso que a torcida falava isso daí. E ele quis me tirar quando eu sou artilheiro do campeonato. Eu acho que está errado. Sim. Eu acho que ele teria que esperar uma situação melhor ou pôr os dois para jogar junto. Valorizar o seu atacante. Quando me tirou, eu reclamei. Reclamei, ele me colocou para treinar. Eu estava com uma dorzinha, tendinite, que é normal, muito jogador tem. Ele me colocou para treinar fisicamente, deu a desculpa de que era para eu melhorar na parte física. Eu falei, não, pera lá, para jogar... Eu tomo um Voltaren e vou pro jogo. Agora, para treinar aqui a parte física, então eu vou tratar, que eu tô com uma dorzinha, eu vou tratar. E ele inventou uma situação lá que ia me deixar fora 1 mês, queria aplicar algo no joelho para cartilagem, porque fez um exame. Então, assim, foi uma situação que eu achei que não foi a correta, não foi na hora certa, mas que eu entendo. O negócio do Mano não tinha nada a ver comigo. São coisas do futebol. Ele queria colocar... Se fosse qualquer outra pessoa no meu lugar, o problema seria com essa outra pessoa. É o jogador que disputava a posição com um cara que ele queria mostrar para as pessoas que a contratação foi certa. Eu vejo dessa maneira, entendeu? Devo passar por isso, talvez, em alguma situação, de um jogador que eu goste, né, e que às vezes tem outro na posição que eu não goste tanto. Acho que é tudo do futebol,
Acho que é tudo normal. Agora, Finazzi, ficou satisfeito? Claro que não. Queria ter ficado no Corinthians? Queria ter ficado, né? E a situação é bem essa, assim, bem transparente. E a pecha do rebaixamento, você acha que te atrapalhou muito no Corinthians? Os gols você demonstrou. A média de gols você também demonstrou. A torcida gosta de você. Se você perguntar para qualquer corintiano, a passagem do Finazzi só vai falar coisa boa. Mas você acha que a pecha do rebaixamento também te atrapalhou dentro do Corinthians? Com certeza. Fica marcado por um momento, né? Queria ter vivido um título. Mas acabou. Tem muita gente que vincula a imagem Finazzi da época do rebaixamento. Mas quem acompanhou de perto sabe, né? Tudo que eu fiz, qual foi o meu desempenho dentro daquele campeonato. Muita gente lamenta os 2 jogos finais que eu não participei. Eu realmente vinha num momento Vamos relembrar esse momento, porque muita gente não se lembra, né? Mas vamos lá, aí você é suspenso, você não participa desses 2 últimos jogos contra o Vasco e contra o Grêmio. O antepenúltimo jogo foi em Goiás, na cidade que eu tinha residência fixa. Naquela partida, se eu não me engano, tenho quase certeza, acho que eu estava como capitão do Corinthians, eu acho. O capitão era o Betão. Acho que o Betão não jogou aquele jogo, né? É, pode ser. Eu não sei porque eu tenho isso na minha cabeça. Porque quando eu vou falar com o árbitro, eu vou questionar uma situação que, assim, tem um carrinho do cara do Goiás que sai com a bola, um carrinho lateral, e aí ele lança a bola, algum jogador nosso dá o mesmo carrinho, lateral, ele dá a falta. Tá no início do jogo, eu falei, eu vou chegar nele e falar... Eu ia falar, se bem que eu sou contra isso, viu? Eu vou tentar colocar para os meus jogadores para parar de falar com a arbitragem. Mas eu ia questionar ele e falar assim, ó, os 2 lances foram iguais. E eu saio correndo para ir em direção dele, quando eu tô a, sei lá, eu acho que uns 20 metros, ele vê eu correndo, ele olha assim e já tira o amarelo e me dá o amarelo. Era o Alício. Alício Pena Júnior. Atual presidente da comissão de arbitragem. Então... E que tem um fato histórico que ele não dá um pênalti em cima do Acosta no jogo contra o Sport Recife. Aos 37 do segundo tempo, se entra aquela bola, o Corinthians poderia ser... E era o árbitro de Grêmio e Corinthians. E era o árbitro de Grêmio e Corinthians na última rodada. Sim. Então, e com esse cartão, eu sabia que eu tinha 2 amarelos e que eu estava fora do jogo contra o Vasco. E eu fiquei transtornado, porque eu não podia ficar fora de um jogo importante igual esse. A torcida começou a gritar, a provocar. E por eu ser de lá e ter aquele lado, sabe? Aquela que eu queria ganhar o jogo e tal. Eu olho para a torcida e faço um gesto. Foi quando o pessoal pegou o gesto. Estamos sendo roubados. Isso. Fiz aquele gesto com a mão. Isso me tirou do jogo contra o Grêmio também. Mas eu ainda acho que o jogo principal era contra o Vasco, né? O jogo onde a gente teve muita oportunidade e o momento que eu vivi era muito bom. Acho que dava para fazer os gols, quem sabe livrar do rebaixamento. Já o jogo contra o Grêmio, um jogo mais difícil. O Clodoaldo que entrou, acabou fazendo o gol, né? Entrou no meu lugar, fez o gol, mas era um jogo mais complicado. Mas a história foi assim, guardo com carinho a passagem, lamento, igual vocês perguntaram, ter vivido esse momento, mas foi muito bom, né? Ter passado pelo Corinthians foi muito bom.